Então esse livro aqui, temido pelos protestantes, Santo Irineu está falando de uma autoridade preeminente da Igreja de Roma. E o protestante se aproveitou disso, ele pegou o trecho da minha resposta, na tentativa aqui de tentar afirmar que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo são, na verdade, fundadores da igreja no lugar de Jesus Cristo. Então Jesus mentiu em Mateus 16, 18, porque ele mesmo vai falar sobre a edificação e fundação da igreja que é dele. E sim, ele o faz pelas duas colunas da igreja, o apóstolo Pedro e Paulo. O livro temido por protestantes é a Bíblia Sagrada. E como você gostou do meu vídeo, lá vai mais um. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por Paulo. E como é que você sabe disso? Porque está escrito na Bíblia. Paulo chega em Jerusalém depois de sua terceira viagem missionária e ali foi preso. E como não poderia ser executado ali porque tinha dupla nacionalidade, era israelita, mas também era romano, teria que ser enviado a Roma para passar por um julgamento romano para poder ser executado ou não. No ano 60 depois de Cristo, diz a história que Paulo chegou em Roma e durante 2 anos Paulo pregou o evangelho livremente pelas ruas de Roma. Depois desses 2 anos foi preso e executado em 67 por Nero, depois de tocar fogo em Roma e pôr a culpa nos cristãos. E diz a tradição romana que nesta mesma época Pedro também estava em Roma, até porque foi cofundador junto com Paulo da igreja romana, sendo executado também no ano 67 depois de Cristo. Quando Paulo estava em sua prisão, Paulo escreveu muitas cartas. Escreveu aos Coríntios, escreveu aos Gálatas, escreveu aos Colossenses, escreveu aos Tessalonicenses e até aos próprios romanos, sempre começando com uma saudação. O fato é que Pedro esteve em Roma, fundou a igreja juntamente com Paulo, foi executado também no mesmo ano que Paulo, e Paulo nunca citou em todas as suas cartas uma linha informando que Pedro esteve em Roma. A única vez que a Bíblia deixou registrado que Pedro e Paulo estiveram juntos foi na cidade de Antioquia. Pedro, hipócrita, comia junto com os gentios, e quando os judeus chegaram, Pedro se afastou dos gentios, fazendo-se necessário Paulo o repreender duramente. Quem disse que Pedro fundou a igreja de Roma foi Irineu de León, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Eusébio de Cesareia e Atanásio de Alexandria, menos Paulo, que estava junto com Pedro. Todos falaram, menos Paulo. A Bíblia não diz que Pedro esteve em Roma e não existe literatura que diga que Pedro esteve em Roma, a não ser a da própria igreja romana. Irineu está falando de uma autoridade preeminente da igreja de Roma. Vou mostrar o texto de novo aqui, ó. Pois é uma questão de necessidade que toda a igreja concorde com esta igreja. Qual igreja ele está falando? A igreja romana. E eu citei esse trecho lá na minha resposta de 60 segundos e o protestante se aproveitou disso. Sobre a autoridade preeminente da igreja católica romana, se é preeminente, é maior do que todas as coisas, inclusive do próprio Jesus. Irineu de León afirma no seu livro Contra as Heresias que nenhuma reunião está permitida ou é permitida fora da autorização preeminente da igreja de Roma. Já Jesus, quando chega na cidade de Cafarnaum, encontra um homem expulsando demônio em seu nome. Vejamos, disse João, vimos um homem expulsando demônio em teu nome e procuramos impedi-lo. Porque ele não é um dos nossos, não é da nossa igreja, não foi autorizado pelo Senhor. Não impeçam, disse Jesus, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e logo após falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Esse homem, para pregar o evangelho e expulsar demônio, teve que pedir autorização a Jesus Cristo, enquanto que, para Jesus, qualquer pessoa está autorizada a pregar o evangelho para uma pessoa ou em reunião, e isso é igreja, do grego eclésia, reunião ou assembleia. Igreja não é instituição, igreja não é prédio, igreja são reuniões de pessoas em nome de Jesus. Jesus autoriza qualquer pessoa a pregar o evangelho. A igreja romana não, ela é maior do que Cristo.